Graça e paz, amados irmãos. Peço que abra a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Ele fica depois do livro de Naum e antes do livro de Sofonias. Nós vamos ler um trecho do capítulo 1 e depois um trechinho do capítulo 2. Já vou dizer que Abacuque ele é mais conhecido pelo finalzinho do seu livro, que é muito bonito, mas eu quero falar com vocês essa noite do início do livro. Quando alguém lembra de alguma coisa de Abacuque, o que é que ela lembra? Ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. E esse é o texto que as pessoas costumam lembrar, porque de fato é uma declaração de fé muito bonita, especialmente à luz do que o profeta estava passando. Mas, como várias partes da Bíblia, a gente lembra somente de uma porçãozinha e esquecemos do resto. Um exemplo disso é o livro de Lamentações. Nós lembramos daquele texto: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas do resto do livro a gente não lembra. O mesmo acontece com o livro de Jó. Nós lembramos do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 42. O que tem no meio, normalmente nós não lembramos muito. Então, eu escolhi essa noite não falar do texto mais famoso de Abacuque, mas do texto mais citado no Novo Testamento. Porque eu creio que ele oferece lições muito bonitas, simples, singelas, mas oportunas para o que eu desejo compartilhar com vocês essa noite. Amém? Nós iremos ler uma parte do capítulo 1, dos versos 1 ao verso 13, e depois o capítulo 2, dos versos 1 ao verso 5, que diz o seguinte: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia e se precipitam a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passa como passa o vento e seguem, fazendo-se culpados este cujo poder é o seu Deus. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus,
Ó meu santo, não melhoremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Capítulo 2, verso 1. Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como um sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus rico em misericórdia e compaixão, eis aqui a tua palavra. Nesta noite, nós te pedimos, com humildade, fala ao nosso coração, porque somente tu tens as palavras de vida eterna. Somente tu, Senhor, tens o alimento que a nossa alma deseja e precisa. Quanto a mim, Senhor, me ajude, porque preciso de ti. O Senhor conhece meu coração e eu me alegro com este privilégio de poder ser um instrumento em tuas mãos para anunciar este tesouro. Fica conosco, Senhor. Glorifica o teu nome em nós esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa noite nós vamos nos ater ao capítulo 1, versos 12 e 13. E o capítulo 2, dos versos 1 a 5. Eu acabei lendo uma parte do capítulo 1, porque nós precisamos entender o que estava acontecendo e qual é o contexto do livro. Abacuque, ele é um profeta que vive no reino do sul, no reino de Judá. Eu não sei se vocês lembram, mas o povo de Israel, ele é dividido em 2 reinos. Reino do Norte, também conhecido como Reino de Israel, cuja capital era Samaria, e o Reino do Sul, também conhecido como Reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. E Abacuque, ele vivia no Reino de Judá, que é o Reino do Sul. E esse reinado, ele foi, na verdade, esse povo, ele foi conhecido por ter se mantido fiel ao Senhor por mais tempo, embora ele tenha tido alguns reis maus também. Abacuque, ele cresceu na época de um rei muito piedoso, provavelmente na época do rei Josias. E quando ele estava escrevendo essa profecia, Abacuque, ele vivia nos dias de reis maus. Ele vivia dias terríveis. E daí, o início do livro nos mostra a oração que Abacuque faz. Ele começa a sua profecia dizendo: Deus, até quando a minha nação vai continuar desse jeito? Até quando haverá iniquidade no meio do teu povo e o Senhor não vai fazer nada? Ó Deus, tudo está ao contrário. Tudo parece invertido. Faz alguma coisa, Senhor. Promove uma obra no meio do teu povo. E Deus, ele vai responder a oração de Abacuque a partir do versículo 5 até o verso 11. E Deus responde à oração de Abacuque dizendo que irá levantar uma nação ímpia, uma nação perversa,
impetuosa, a Babilônia, aqui chamada de caldeus. Olhe para o verso 6. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa. A Babilônia era conhecida por ser uma nação má. Eles invadiam os reinos, as terras e tomavam aquilo que não era seu sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha. Então, quando Abacuque, ele escuta isso, ele fica com medo. Ele fica perplexo. Entenda, Deus está respondendo à oração de Abacuque, dizendo que vai levantar uma nação má e que ele irá usar essa nação impetuosa para trazer juízo a este povo. E daí, nós vemos que o profeta, ele fica surpreso, ele fica perplexo. E nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito deste sentimento, que é muito comum para muitos de nós, que é o medo. Não só o medo, mas também um primo do medo, a perplexidade. Porque quando Abacuque, ele ora, Deus responde dizendo que vai tratar da situação de pecado no meio do povo, levantando uma nação pior do que eles para castigá-los. E daí o que nós estamos vendo aqui é um profeta confuso, um profeta perplexo, aflito. Por quê? Porque a resposta de Deus o surpreendeu. Irmãos, uma coisa é nós sermos surpreendidos com os homens. Outra coisa completamente diferente é nós sermos surpreendidos por Deus. Isso é mais chocante ainda. Então, não é uma surpresa que a fé de Abacuque, por um momento, ela tinha ficado, digamos assim, abalada. Porque a resposta de Deus o surpreendeu. Ele estava sendo surpreendido pelo próprio Deus. E por que isso acontece? Porque o sofrimento sempre nos pega de surpresa. Você pode ser maduro na fé, você pode caminhar com o Senhor há muito tempo, e ainda assim, o sofrimento te pegará de surpresa. Porque o sofrimento não é o tratamento que nós esperamos de um Deus amoroso, né? Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus em oração já com as respostas prontas. Nós já prevemos como Deus irá agir por ele ser um Deus bom e um Deus amoroso. Um exemplo, nós dizemos assim: Senhor, livra-nos de tal coisa, livra-nos de tal situação no trabalho. E a gente espera que Deus irá nos responder no dia seguinte. E o livramento pelo qual nós oramos irá acontecer assim, imediatamente. E daí chega o dia seguinte e aquilo pelo qual você orou não acontece. Você fica surpreso. Você fica perplexo. E daí, por a gente esperar que Deus ele nos conceda aquilo que nós anseiamos, aquilo que nós esperamos, às vezes a gente se surpreende com a ação, com a resposta de Deus. Um outro exemplo, a gente pode dizer o seguinte: Senhor, o desejo do meu coração é amadurecer na fé. Eu oro ao Senhor para que o Senhor me faça mais santo. Ou, eu oro ao Senhor para que o Senhor me torne mais temente a Ti. Para que o Senhor aumente a minha fé. E daí Deus responde da seguinte forma: tudo bem, eu vou responder o seu pedido. Eu vou colocar algumas provações na sua vida. E aí a gente fica como? Perplexo. Não, Senhor, eu acho que o Senhor não entendeu o que eu pedi. Eu não pedi por sofrimento, eu pedi por maturidade, eu pedi por mais fé, eu pedi por crescimento. E o Senhor diz: não, eu entendi. Porque
muitas vezes a gente entende uma resposta que a gente não espera, como se Deus ele estivesse respondendo contrariamente a nós. E ele não está. O que acontece é que Deus ele sabe o que é bom. E o seu padrão do que é bom é diferente do que nós entendemos por o que é bom. Porque nós associamos o que é bom por conforto, certo? Nós associamos o que é bom como bem-estar. E nas Escrituras, bondade é nós nos tornarmos semelhança do seu Filho amado Jesus. E Ele fará o que for necessário para que isso aconteça, inclusive usar o próprio sofrimento. No entanto, eu quero focar no fato de que a gente nunca se vê preparado para essas coisas. A gente nunca se vê preparado para essas surpresas. Mesmo que a gente saiba que a vida cristã, ela nos reserva sofrimento. É isso que as Escrituras nos diz, né? Jesus, ele não nos promete bem-estar. Ele não nos promete conforto, muito pelo contrário. Aos seus discípulos, ele diz que no mundo eles passariam por aflições. Que eles seriam odiados porque ele foi perseguido. Ele foi odiado por causa da verdade. E é interessante porque mesmo que a gente saiba disso, a gente não espera por isso. A gente não conta com isso. E se você está ouvindo alguma coisa diferente, seja na sua casa, seja no seu trabalho, algo que diga, olha, cristão e sofrimento são duas coisas que não combinam. Ou aquele velho jargão, pare de sofrer. Cristão e sofrimento são duas coisas contraditórias e excludentes. Isso não é verdade. Isto é antibíblico. Porque se há uma coisa que nos é garantido na Bíblia, é que nós vamos sofrer. Então, se você recebeu essa mensagem, a mensagem do Evangelho, com alegria, prepare-se para o sofrimento. E o profeta, ele está surpreso, como eu disse, ele está perplexo, porque ele fica confuso com a resposta que Deus deu. Porque ao invés de Deus resolver o problema da nação, Deus castiga aquele povo usando uma nação que não tem nem direito de ser usado como vara de Deus para castigar. Então, a resposta de Deus para o profeta é uma resposta muito estranha. Parece loucura. Então, deixa eu lembrar para vocês o que eu acabei de dizer agora há pouco. Abacuque, ele cresceu nos dias de um rei, muito piedoso, que era o rei Josias. Durante o período do reinado de Josias, o povo experimentou uma reforma, um avivamento da parte de Deus. E isso aconteceu dentro do coração do próprio rei, como também no meio do povo. Então, eu imagino, ao ler as Escrituras, que quando Abacuque ele vai ao Senhor em oração, eu acho que ele vai com isso em mente. Eu acho que ele deve estar pensando a seguinte coisa: Senhor, não tem como o Senhor fazer um outro avivamento daquele? Não tem como o Senhor fazer uma obra como aquela em nossos dias de novo? E daí o que Deus disse é diferente. Porque a única garantia que Deus dá a Abacuque é de juízo. A única coisa que o Senhor afirma para o profeta é que ele trará juízo para o seu povo. E essa foi a primeira surpresa que Abacuque teve. Entenda, ele não ficou surpreso por Deus trazer juízo, porque ele sabia que aquela nação estava em pecado. Ele sabia que a nação estava repleta de iniquidade. Era no mínimo justo que Deus disciplinasse aquele povo, que Deus usasse a sua vara para disciplinar. Então, o que provavelmente deixou Abacuque surpreso? O fato de Deus usar uma nação ímpia, perversa, má, para fazer isso. E daí Abacuque faz: ah, não, Senhor, não é possível, eu não acredito. Parece que isso está incomodando o profeta. Ele está perturbado porque a cura parece pior do que a doença. A forma de Deus resolver parece pior do que o problema. E muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos da mesma forma.
Essa confusão que Abacuque tem é algo que muitas vezes acontece conosco, que invade o nosso coração, essa mistura de fé e perplexidade. Imagina só, você ou alguém da sua família recebe um diagnóstico difícil, digamos, um câncer, e daí vocês oram ao Senhor, vocês pedem para que o Senhor, Ele tenha misericórdia, para que o Senhor cure, e daí a cura vem, vocês celebram ao Senhor para lá na frente, pouco tempo depois, você recebeu o diagnóstico de que a doença voltou. Ou o diagnóstico de alguém da sua família, alguém que você ama muito, está doente. E a gente pensa assim, Senhor, de novo, o que é que está acontecendo? O que é que o Senhor está querendo me ensinar? Uma outra situação pode ser uma dificuldade financeira. Daí, aquela situação na sua família se estabiliza para depois vir uma nova dificuldade. Ou se não, você está estudando há um tempo para passar num concurso ou num vestibular para fazer o curso dos seus sonhos. E aí você faz a prova e é reprovado de novo. Não parece estranho? Você começa a pensar, o que o Senhor está querendo me ensinar? O que eu estou fazendo de errado? Há pecado no meu coração que precisa ser tratado? Eu não estou entendendo. E esse tipo de perplexidade afeta muita gente. Nós ficamos amedrontados, nós ficamos confusos, porque se Deus não é por mim, quem será ao meu favor? Eu estou invertendo o texto bíblico. Se Deus não é por mim, quem será ao meu favor? Mas eu quero que você entenda que aqui Abacuque ele não está se rebelando contra Deus. Ele está confuso. Isso que eu acabei de comentar sobre fé e perplexidade acontece com ele. Então, a minha pergunta para vocês essa noite é a seguinte: o que a gente faz quando nós somos crentes e estamos pendendo ao medo? Como é que a gente deve responder a essas perplexidades e temores ainda presentes no nosso coração? Eu quero fazer uma pausa aqui para você entender onde a gente já chegou. Abacuque, ele é crente. E ele está orando ao Senhor porque ele está vendo a sua nação perecer em pecado. Em outras palavras, seria equivalente a gente olhar para a nossa igreja e dizer: ó Senhor, tem algumas coisas no meio do teu povo que tem entristecido o meu coração. E eu acredito que tem entristecido o teu coração também. Eu vou usar um exemplo, mas é só um exemplo. Ministério de jovens. Ó Senhor, eles estão tão desanimados. Eles estão tão ensimesmados, tão cabisbaixo, tão pressão baixa. Ó Senhor, faz uma obra no meio deles para que eles se disponibilizem para o evangelismo, para estar em tua casa te servindo com alegria e com temor no coração. O que você está pedindo? Você está pedindo para que Deus avive o coração dos seus servos. E daí Deus responde assim: tá certo, eu vou fazer uma tragédia. Quando os jovens estiverem voltando do congresso, o ônibus vai virar. E daí a gente fica como? Perplexo. Senhor, eu acho que o Senhor não entendeu direito o que eu estou pedindo, não. É surpreendente, não é? Pronto, é isso que está acontecendo com Abacuque. Exatamente isso que está acontecendo com Abacuque. E essa noite eu gostaria de compartilhar com vocês apenas 2 lições que nós vemos aqui, que eu acredito que você já sabe, mas que muitas vezes não fica claro para nós. Inclusive, eu tenho caminhado no processo de entender estas 2 verdades. São apenas 2 lições muito simples, muito bonitas. A Escritura está repleta dela, mas eu creio que aqui em Abacuque nós temos um bom exemplo disso. E que lições são essas? Nós devemos refletir no Deus que a gente crê e nós devemos esperar nesse Deus.
Interessante que foi a mensagem da devocional essa noite. Nós devemos refletir em quem Deus é e nós devemos esperar, tendo em mente quem Deus é. E sobre refletir, eu falo refletir teologicamente. Isso significa que nós devemos reafirmar o que nós sabemos sobre Deus, sobre a sua soberania, sobre a sua justiça, sobre as suas promessas a nós e assim por diante. Por que que isso é importante? Irmãos, porque sã doutrina pode providenciar a nós um terreno sólido sobre o qual a gente pisa. Vou repetir. Sã doutrina, ela providencia para nós um terreno sólido sobre o qual a gente pisa. Então, por mais que Abacuque ele estivesse perplexo, a sua confiança estava em Deus. Ele estava aflito, mas ele confiava em Deus. Ele estava perplexo, mas ele esperava em Deus. Como é que a gente sabe disso? Olha os versos 12 e 13. Ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que eles? Irmãos, Abacuque ele vai citar nestes versos alguns dos atributos de Deus, inclusive mencionar o seu relacionamento de pacto, de aliança com ele. E o primeiro atributo que Abacuque vai nos mostrar é a eternidade de Deus. Ele diz: ó Senhor, tu não és desde a eternidade, tu não és desde da eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo. Irmãos, Deus é eterno. E é interessante Abacuque ter mencionado a eternidade de Deus, porque Deus havia acabado de dizer que iria destruir o povo, que iria castigar o povo. E aí, é como se Abacuque estivesse dizendo assim: nós iremos passar, mas tu és de eternidade a eternidade. Nós podemos morrer. Nós temos uma data de validade, mas tu és de eternidade em eternidade. Tu és eterno. E não é incrível, irmãos, nós depositarmos a nossa confiança em alguém que não muda, em alguém que é inabalável, que nem o tempo é capaz de mudá-lo. O Salmo 90 diz isso para nós. Antes que o monte nascessem, que se formassem as terras, tu és de eternidade a eternidade. Nós somos como uma relva que desaparece, mas tu és Deus, tu és eterno. E é isso que nós precisamos lembrar também. A nossa circunstância, ela é volátil, ela passa, mas o nosso Deus, ele era, ele é e ele sempre será. Ele sempre será. E além de dizer que Deus é eterno, ele diz que Deus é santo. Ele continua: ó Senhor, meu Deus, meu santo. Verso 13: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão. O fato do Senhor ser santo significa que ele não pode ver a iniquidade e ficar sem fazer nada. Porque o nosso Deus, ele não é só santo, ele é triplamente santo, como diz no texto de Isaías. E a santidade de Deus, ela coroa todos os outros atributos. O amor de Deus é santo, a sua justiça é santa. O nosso Deus, ele continua sendo santo. Abacuque, ele pode estar confuso, mas ele não descrê na santidade de Deus. Mesmo que uma nação ímpia, mesmo que uma nação perversa possa subjugá-los, ele sabe que Deus, ele não vai ter o ímpio por inocente, porque ele é santo. Santo, santo.
Deus, ele é eterno, Deus, ele é santo. Segundo o texto, Deus também é rocha. Verso 12, segunda parte. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Ele acredita que Deus, ele é confiável. Rocha imprime para nós essa ideia de estabilidade. É por isso que muitos salmistas dizem isso. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa torre forte. No texto devocional que nós lemos essa noite, que nós meditamos essa noite, o versículo 1 diz: o Senhor é a nossa rocha e a nossa alma, pois, espera nele silenciosamente. O nosso Deus, ele é inabalável. O nosso Deus, ele é estável. O nosso Deus, ele não muda. Por isso que é justo, por isso que faz sentido que nós confiemos nele, que nós descansemos nele. E não somente isso, Abacuque, ele vai falar sobre o seu relacionamento pactual com Deus. Ele chama a Deus de meu Deus, meu santo. Ele acredita que este Deus é o Deus dele. Ele se vê amarrado a este Deus numa aliança, num pacto, num relacionamento de intimidade. Irmãos, e este Deus é o nosso Deus. Este Deus, ele é o nosso Deus e ele é o nosso Pai. E nós precisamos lembrar disso diante do sofrimento. Diante das adversidades, o nosso Deus é eterno, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é rocha em quem nós podemos confiar, e o nosso Deus é o nosso Deus. O nosso Deus, nesta nova aliança, ele mudou o nosso relacionamento com ele, porque antes nós éramos inimigos, agora somos amigos, nós somos adotados, nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós temos um relacionamento pactual com este Deus. Então, Abacuque está confuso? Sim. Mas ele está tentando entender como é que Deus ele usa esses métodos estranhos, como pegar uma nação ímpia para castigar o povo. Mas ele continua crendo neste Deus, porque ele sabe quem ele é. E daí, ele não só reflete em Deus, em quem Deus é, como também ele espera em Deus. Ele espera por uma resposta. Capítulo 2, verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Irmãos, o que ele está dizendo é que ele precisa esperar. E ele acredita que este esperar será para ele conforto. Será para ele consolo, porque quem espera, espera uma resposta. Espera uma resposta. Não é esperar no sentido de deixar passar. Não é filosofia de que quando casar Sara, é o que a gente costuma dizer às crianças quando elas caem, né? Não se preocupa não quando casar Sara. Não é uma questão de tempo. Espera no tempo. Deixa o tempo passar. Isso não é bíblico. Porque se a gente só esperasse o tempo passar, a gente não precisaria orar ao Senhor e pedir a Ele por uma resposta. Então, quem espera, espera por uma resposta. Ele deseja que Deus aquiete o seu coração, que Deus traga consolo ao seu coração na sua vontade. Ele espera entender um pouco melhor. E Abacuque, ele estava determinado a esperar pacientemente por uma luz do Senhor. Por isso que ele diz: eu irei me colocar numa torre de vigia e esperar. Isso nos traz, imprime para nós a ideia de um sentinela. Um sentinela, ele vai para a torre e ele fica esperando. E ele não só fica esperando os inimigos se aproximarem para ele avisar ao reino. Não. Ele espera também por um mensageiro. Ele espera mensageiros trazendo alguma mensagem de um outro reino. E é isso que Abacuque está dizendo.
eu vou me colocar na torre de vigia e eu vou esperar uma resposta, uma mensagem do Senhor. E é isso que nós, como cristãos, precisamos fazer também. Nós devemos refletir em quem Deus é e nós devemos esperar no Senhor. Nós devemos esperar pelo Senhor. Irmãos, refletir e esperar não são duas coisas contraditórias. Não significa que quando eu estou refletindo, eu não estou esperando, ou quando eu estou esperando, eu não estou refletindo. Uma coisa não anula a outra. Eu quero que você entenda que crer no Senhor não anula a nossa razão. Nós devemos pensar, sim, em quem Deus é, conhecê-lo mais, para amá-lo mais. Não é assim, eu não entendo, mas eu creio. Eu entendo o que você quer dizer, mas a fé, ela nunca veio para anular a nossa razão. Ela nunca veio para anular a nossa razão. Deus, ele deseja que nós o conheçamos mais, que nós nos deleitemos no conhecimento de quem ele é. E eu te digo uma coisa, ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais você se alimenta dele, mais ele tem para mostrar. E que tesouro, irmãos, pertencermos a um Deus inesgotável, eterno, infinito, autoexistente. Que privilégio, irmãos, que privilégio. E daí nós precisamos compreender que teologia sadia produz prática sadia. Por isso que nós precisamos conhecer mais sobre Deus e esperar nele. E eu quero que você imagine essa espera como um fogo e o nosso coração como um ferro. O fogo, ele molda o ferro para que ele se torne aquilo que ele deve ser. O mesmo é o que acontece com o nosso coração enquanto esperamos. Enquanto nós esperamos, Deus está produzindo algo em nós. Enquanto nós esperamos, Deus está nos forjando. Enquanto nós esperamos, Deus está nos fortalecendo. Mas sabe qual é o problema da espera? É porque a gente é impaciente. E nós vivemos numa geração muito impaciente, que anseia por um resultado rápido. E isso se tornou um sinal de alerta. Você quer emagrecer? Faça isso, que em 7 dias você vai perder 3 quilos. Nós queremos as coisas rápidas. Olha, 5 passos para você se tornar um milionário antes dos 30. São escolas prometendo aos pais que no 2º ano ele já vai estar com a porta do curso que ele deseja aberta para ele. Ele já vai ter a entrada do curso que ele deseja garantida. São pílulas que nos garantem em fazer em dias o que nós precisávamos de meses para acontecer. Nós nos tornamos muito imediatistas e a gente não quer esperar. A gente não tem mais paciência para esperar. Nós queremos as coisas agora. Nós queremos as coisas já. Nós não queremos passar pelo processo. Nós não queremos. Uma situação semelhante aconteceu comigo. Eu estou com uma questão de saúde, inclusive é por isso que eu vou fazer essa cirurgia na sexta-feira. E daí eu lembro que eu descobri essa questão de saúde no mês de novembro. E eu fui orientada pela médica que eu deveria esperar pelo menos 1 ano para o tratamento conservador fazer efeito. Se não fizer efeito, daí ela orientou que a gente procurasse um especialista, porque talvez a indicação fosse cirúrgica mesmo. E daí, quando ela disse, olha, o tratamento conservador é o quê? É esperar. Esse era o tratamento. E daí eu pensei assim, esperar? Não. Eu vou logo procurar um especialista para fazer essa cirurgia, porque o que tiver de resolver, resolve logo. A gente não tem mais paciência. Mas, no meio do caminho, a gente desistiu. E
Decidimos continuar no método conservador e realmente não funcionou. E agora vamos fazer essa cirurgia. E eu estou em paz, porque eu não tive pressa. Porque eu não tive pressa. O Senhor, Ele sabe todas as coisas. Eu não vou dizer para você que enquanto eu esperava, eu estava sorrindo. Ai, como é bom esperar. Eu tenho uma paciência invejável. Não. Não. E como é humilhante a gente aprender isso. Como Deus, Ele humilha o nosso coração. E Ele nos faz enxergar coisas que, sem estarmos nesse processo de espera, a gente não teria visto. A gente não teria visto. Então, quando eu falei sobre refletir e esperar, significa que nós precisamos renovar o nosso entendimento de quem Deus é, enquanto a gente espera nele. Porque enquanto esperamos nele, Ele está nos moldando. E tem um autor que ele fez isso muito bem. Eu falei sobre ele no começo. Abra aí rapidinho no livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Lamentações foi um livro escrito quando a cidade de Jerusalém havia sido destruída. Então, é um livro de choro, porque a cidade de Deus havia sido profanada. Mas, no capítulo 3, no texto que eu mencionei no início, a partir do verso 21, ele diz o seguinte: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Abacuque, ele está fazendo isso, Jeremias, ele está fazendo isso. Ele está refletindo e esperando. Quero trazer à memória, verso 21, que me pode dar esperança. O que é que pode me dar esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, Deus é o quê? Misericordioso. Ele continua dizendo, grande é a tua fidelidade. Deus é o quê? Fiel. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Verso 25. Bom é o Senhor. Deus é o quê? Bom. E daí, quando eu reflito, verso 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Deus é misericordioso. Deus é fiel. Deus, Ele é bom. Por isso, a minha alma espera nele. Por isso a minha alma descansa nele. E o que é que nós podemos aprender com isso? Aplicando, trazendo uma analogia para os dias de hoje. Conversando com o Lucas há algumas semanas, eu lembrei da analogia da estrada. Eu não sei se vocês já tiveram a chance de viajar durante uma neblina, mas quando se tem muita neblina na estrada, não é recomendado que o carro ele fique parado. Mesmo que seja difícil, porque durante uma neblina a gente não verá absolutamente nada. Nem quem está à frente, nem quem está vindo atrás. E daí, por uma questão de prudência, é orientado que no meio da neblina você continue. Mesmo que devagarzinho, você continue. E qual é a esperança que nós temos quando a gente está dirigindo no meio da neblina? É que lá na frente, ela vai passar. Uma hora, a neblina, ela vai passar. Uma hora, ela vai passar. E é assim que um fiel caminha quando ele está perplexo. Ele está confuso, mas ele continua. Ele está com medo, mas ele segue. Não baseado no seu próprio potencial, mas ele tem alguém em quem ele pode depositar toda a sua confiança, toda a sua esperança, que é o Senhor. Então, o que é que a gente faz no meio da neblina? A gente continua. A gente continua lembrando que o Senhor caminha conosco. A gente faz a mesma coisa que Abacuque, se exercitando com Deus. Tu és Deus, tu és de eternidade a eternidade, tu és santo, tu és rocha,
Tu és o meu Deus. Eu não estou vendo nada, mas eu sei quem tu és. Eu sei quem tu és. Lembre-se que ele estava perplexo, ele não enxerga, mas ele continua. Entenda a importância da gente exercitar a nossa fé, mesmo quando a gente está com medo. E eu acredito que Deus, Ele usa essa máquina na sua academia para fortalecer esse músculo espiritual, que é a nossa fé. Deus está nos forjando, Deus está nos fortalecendo. Por isso que Deus, Ele não tolera o medo pecaminoso. E por que o medo ele é pecaminoso? Porque ele faz a gente parar. Você lembra daquele filme Procurando Nemo? Lembra? Todo mundo aqui já assistiu? E o que é que Dory, aquela peixe esquecidíssima, aquele peixe esquecido, ele diz? Continue a nadar, continue a nadar. Para achar a solução, continue a nadar. E é aí que a gente tem que fazer mesmo. A gente tem que nadar. A gente tem que continuar caminhando. Irmãos, o lugar de espera, diferentemente do que nós achamos, não é um lugar de paralisia. Era um lugar ativo. Deus, Ele está trabalhando em nós e através de nós. A máquina da nossa vida, conduzida por Deus, possui, na verdade, engrenagens que nunca descansam. Porque mesmo quando nos sentimos paralisados, Deus está ativo em nós e através de nós. Confiar totalmente na soberania e na providência de Deus nos leva a concordar com uma das frases que mais tem permanecido no meu coração, que é uma frase de Spurgeon, que diz o seguinte: se houvesse qualquer outra circunstância em que eu pudesse estar, que fosse melhor para mim do que aquela que eu estou hoje, Deus certamente já teria me colocado nela. Vou repetir. Se houvesse qualquer outra circunstância em que eu pudesse estar, que fosse melhor para mim do que aquela que eu estou hoje, Deus certamente já teria me colocado nela. Irmãos, isso é uma confiança inabalável na soberania de Deus, né? Na sua imutabilidade. Deus, Ele conhece a sua circunstância. Deus, Ele conhece a tua dor. Deus, Ele conhece a tua aflição. Deus, Ele conhece a tua dificuldade. Deus, Ele conhece a tua doença. Deus, Ele conhece o teu desemprego, mas Ele diz o seguinte: se existe um lugar melhor do que o que você está hoje, Deus, Ele já teria te colocado nela. Deus, Ele está fazendo algo. Deus, Ele está produzindo algo em nós para a sua própria glória, para o louvor do seu nome. E daí, para concluir, porque os minutos já se foram, eu gostaria de terminar com uma cena de um livro. Eu não sou fã, não vou negar, de literatura fantástica. Lucas, ele conhece mais do que eu. Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia. Mas, lendo um pouco sobre estes livros, eu me deparei com uma história que eu acho que é muito oportuna para aquilo que nós estamos tratando hoje. É uma cena do livro A Viagem do Peregrino da Alvorada, de C.S. Lewis. Tinha um navio onde estavam Lúcia, Edmundo e seus amigos. E enquanto eles estavam atravessando o mar, eles se deparam eles se encontram em um lugar completamente sem luz. Não havia luz alguma, nem um feixe de luz. E daí eles ficam desesperados. Imagina, algumas crianças dentro de um navio, tentando chegar em algum lugar, mas aí, quando eles estão seguindo no seu trajeto, eles se deparam com um lugar completamente escuro. Deve ser desesperador. E daí, por mais que eles remassem para sair daquele lugar, não havia nenhuma luz à frente. E aí eles são orientados. Para sair daquele lugar, eles tinham que ter bons pensamentos. Eles deveriam resgatar na sua memória alguma lembrança boa. Olha aí a referência. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Mas quando a gente está com medo, a gente lembra do que é bom? A gente só pensa, eu vou morrer. Não, eu vou morrer, não tem nada de bom não. Aqui vai ser só morte e caixão preto.
A gente só pensa no pior. E daí, eles não estavam conseguindo seguir a instrução para sair daquele lugar, porque eles não conseguiam pensar em algo bom. E daí, Lúcia, ela faz uma oração. Ela diz, Aslan, Aslan, que a gente entende que é uma referência. Aslan, no livro, tipifica a pessoa de Cristo. E ela diz o seguinte, Aslan, Aslan, se é verdade que uma vez nos amou, ajuda-nos agora. E o livro vai dizer que, mesmo que a escuridão não tivesse diminuído, ela descansou, porque ela sabia que, por mais que seus olhos não estivessem vendo, Aslan estava lá. E daí o que acontece em seguida é ainda mais especial, e é assim que eu concluo. Lúcia, ela viu alguma coisa. Remando, ela viu um facho de luz. Primeiro, esse facho de luz parecia uma cruz. Depois, pareceu um avião, diz o livro. Depois, um papagaio. E depois, finalmente, passou por suas cabeças, ruflando as asas, eles viram que era um pássaro marinho. E esse pássaro marinho sussurra com seu hálito doce no ouvido de Lúcia. Coragem, querido coração, eu estou com você. E dali, naquele instante, todo o medo se desfez. E eles conseguiram seguir no seu trajeto. Quando ela ouviu a voz do seu doce Senhor, dizendo, tenha coragem, não tenha medo, eu estou com você. Ela seguiu. E às vezes é só isso que a gente precisa. Irmãos, eu não estou sozinha, você também não está. Há Deus, Ele é eterno, Ele é santo, Ele é rocha, Ele é bom, Ele é o nosso Deus. Portanto, confiemos nele. Ele se revela na pessoa de seu Filho amado Jesus Cristo. Então, coragem, reflita e espere nele. Amém? Vamos ao Senhor em oração. Neste primeiro momento, eu queria que você orasse silenciosamente e você apresentasse diante dele os seus temores. Aquilo que tem entristecido seu coração, que tem deixado você desesperançoso, desanimado, aquilo que tem te afligido. E logo em seguida, eu interrompo o silêncio com a oração. Senhor, Tu nos sondas e nos conheces. Tu conheces, Senhor, todos os nossos caminhos e cada um dos nossos temores. Muitas vezes, Senhor, nós não nos sentimos diferentes do profeta Abacuque. Nós nos encontramos perplexos, com medo, assustados, temerosos. Mas a nossa oração essa noite é para que a nossa fé ela não se abale, que ela permaneça firme no entendimento de quem Tu és. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és o eterno. Tu és a nossa rocha em quem confiamos. E em Ti, Senhor, como diz o salmista, a nossa alma espera silenciosa. Nesta noite, Senhor, com humildade e com reverência, por meio dos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós depositamos diante do Teu altar todos os nossos temores, todos os nossos medos e ansiedades. Nós não queremos viver assim, Senhor. Nós queremos continuar caminhando contigo, certos de que depois da neblina, o sol vai brilhar outra vez. Ó Deus, nos ajude, porque a nossa fé é pequena. Ela muitas vezes se encontra trôpega e vacilante. E nós precisamos de uma rocha firme, no qual nós podemos nos ancorar. E essa rocha é o Senhor. A nossa fé, Senhor, está em Ti. Tu és um Deus vivo. Tu és verdadeiro. Tu és o mesmo. Tu não mudaste. Ó Deus, visita os nossos temores. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Contempla, Senhor, as nossas petições diante de Ti. E que possamos glorificar a Ti vivendo em coragem, refletindo e esperando
pacientemente no Senhor, no Deus da nossa salvação. É o que nós oramos, Senhor, no nome santo do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina eternamente. Em nome de Jesus, amém.